Leitura bíblica no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Nós vamos passar agora ao sermão. Esse sermão é de autoria do pastor Elisandro Rabelo, que hoje pastoreia a igreja reformada do Brasil na cidade de Fortaleza, no Ceará. Pastor Elisandro. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 24 ao 28. Os irmãos estão ouvindo bem? Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Agora, vamos até o Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 12 e 13. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor por nos conceder esse momento de comunhão na Tua presença. Estamos diante da Tua santa e gloriosa palavra, Deus. E rogamos ao Senhor que esta palavra seja iluminada em nossos corações. Essa palavra que foi revelada pelo Teu Espírito Santo e que aqui está para nos conduzir, Deus, nos Teus caminhos, que ela nos seja luz, que ela nos seja, Deus, a direção, que não seja ouvida mais nenhuma voz humana, que nada seja para atrapalhar, Deus, o Teu povo de ouvir a Tua voz. Que a Tua voz apenas seja ouvida e seguida neste momento. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, antes de iniciarmos a exposição, eu quero convidá-los à leitura do Catecismo de Heidelberg. Nós estamos considerando aqui, iniciando esta sessão do Catecismo no Dia do Senhor 9. Pergunta e resposta de número 26.
Em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Resposta: creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo que neles há, e também os sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e o meu Pai, por causa do seu Filho Jesus Cristo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. Ele assim pode fazer, porque é Deus Todo-Poderoso, mas o quer fazer porque é Pai fiel. Amados irmãos, o título acima dos dias do Senhor 9 e 10 afirma: Deus Pai e nossa criação. Esse é o título dessa pequena seção do catecismo, que começa a explicar nós começamos aqui a estudar o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, esses dias do Senhor 9 e 10, esse título afirma: Deus Pai e nossa criação. No dia do Senhor 8, nós vemos que cada uma das pessoas na divindade tem um trabalho específico. Deus, o Pai, é chamado o Deus da criação. Sua obra não se limita apenas ao trabalho de criar, mas também envolve o cuidado e o governo de toda a criação. Este último pensamento será mais desenvolvido quando nós nos debruçarmos para estudar o dia do Senhor 10. Criação, meus irmãos, significa trazer à existência algo que não existia antes. Isso é criação. Deus criou tudo a partir do nada. Deus criou do nada tudo o que agora é visto. Como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 1, aliás. Capítulo 1. No versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo foi feito e é sustentado pela palavra do seu poder. Não existia nada antes da criação. Não existiam átomos nem moléculas, que são os blocos de construção das coisas visíveis. Tudo que você vê, quando você aproxima, o mais básico de tudo são átomos e moléculas que formam todas as coisas. Deus criou os átomos e as moléculas, assim como Ele criou todas as coisas. Deus criou as plantas, criou os animais, criou o homem, quando nada disso existia. Deus, mais uma vez, criou tudo a partir do nada. Isto é algo simplesmente impossível para qualquer ser humano. Nós, sempre que vamos construir, ou nós falamos que criamos algo, nós não criamos nada. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de materiais.
Se nós quisermos, por exemplo, fazer uma casa, nós não chegamos simplesmente sem absolutamente nada e construímos uma casa. Nós precisamos de materiais de construção. Nós precisamos de areia, de cimento, de tijolos, de ferro, de um número enorme de coisas. Se nós desejamos pintar uma figura aqui nesse quadro, nós vamos precisar de uma caneta ou pincéis, vamos precisar de tinta. Para fazer um bolo, não é só chegar assim e quero um bolo e simplesmente o bolo está ali. Nós precisamos de ingredientes para fazer esse bolo. Da farinha, dos ovos, do leite, da manteiga, de muitas coisas. No entanto, meus irmãos, Deus criou tudo de nada. Uma complexidade inimaginável. Uma complexidade de coisas que nós ficamos assim, sem palavras, diante da complexidade do corpo humano, da complexidade da construção de uma planta que pode parecer uma coisa simples ali. Nós ficamos sem palavras. Diante da complexidade do universo, Deus criou todas essas coisas a partir de coisa alguma. As Escrituras nos dizem que Deus criou a terra e tudo que há nela em 6 dias. Hoje em dia isso até é questionado. Existem aqueles que negam categoricamente qualquer envolvimento de Deus na criação. Na verdade, existem muitos que negam a própria existência de Deus. Eles acreditam que o mundo levou bilhões de anos para evoluir até chegar nesta condição atual. Eles dizem que toda vida se origina de uma forma de vida mais simples, que no início se originou espontaneamente de matéria morta. Eles acreditam que, de alguma forma, apenas os átomos e moléculas certos se misturaram juntos, formam a estrutura de um organismo vivo. E deste organismo vivo que se formou lá há bilhões e bilhões e bilhões de anos, toda a vida chegou e ao longo dos anos tem progredido para o nível mais alto do que hoje nós chamamos de homem. Essa teoria é chamada de teoria da evolução. Ela contradiz totalmente as Escrituras. E ela mesma não tem prova científica alguma. Tanto falam de ciência, porque a ciência, mas cientificamente não há provas. Além disso, essa teoria não consegue responder a pergunta mais básica: de onde vieram os átomos e moléculas do início de todas as coisas? Há um outro grupo que se esforça para combinar a Bíblia com a teoria da evolução. Essa teoria é chamada de evolução teísta. Ela procura manter Deus no controle, mas ao mesmo tempo ela quer abrir um espaço para a moderna teoria da evolução. De acordo com esses teóricos da evolução teísta, Deus criou os primeiros átomos e moléculas. Ali ele responde aquela pergunta. Deus também controlou as condições pelas quais a primeira vida simples foi dada à matéria morta. Para eles, Deus participou ativamente da progressão ou evolução desta simples vida até o que finalmente atingiu o objetivo que Deus estabeleceu, a saber, a existência do homem. Eles negam, meus irmãos, os 6 dias da criação e afirmam que essa palavra dia é usada figuradamente para indicar um longo período de tempo. Em última análise, eles dizem que cada dia em Gênesis capítulo 1 foram períodos de bilhões e bilhões de anos.
Isso faz injustiça com a simplicidade das Escrituras. Em nenhum lugar da Bíblia nós lemos de um dia sendo algo diferente do dia com o qual estamos acostumados agora. Deus é todo-poderoso. Quando esses teóricos eles propagam essas teorias de evolução, a teoria da evolução teísta, o objetivo é fazer com que as pessoas desacreditem da palavra de Deus e desacreditem no próprio Deus. O objetivo, meus irmãos, é muito pior do que um simples engano, um simples erro. O objetivo é fazer as pessoas não crerem mais em Deus. Deus é todo-poderoso. Deus pode fazer tudo o que Ele deseja. Por que negar então o que a Escritura está dizendo de forma tão clara? Além disso, essas teorias tornam impossível a crença em Adão como uma figura histórica, que é o primeiro pai de todos os homens. Olha só onde essas teorias vão chegar. Parece algo inocente. É só uma maneira diferente de crer. Tornam impossível a crença em Adão como uma figura histórica real. Como Adão, como sendo pai, o primeiro pai de todos os homens. Isso tem consequências, implicações muito graves. Negar esta verdade da Escritura é, numa última análise, negar a posição do primeiro Adão. Ou seja, o de ser o nosso cabeça e representante. Irmãos, se Adão não era o nosso chefe e representante, então o seu pecado, o pecado original no paraíso, não foi real, e nem a nossa participação nesse pecado, e nem as suas consequências são reais. Desacredita todo o Evangelho. E pior ainda, se nós negamos a posição do primeiro Adão, então somos negados também a negar o papel correspondente do último Adão. E aqui as coisas ficam mais graves ainda. Se nós negarmos o papel do último Adão, sobre quem a nossa salvação repousa, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 14. O que acontece se nós negarmos a posição do nosso representante? Capítulo 5, versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. 19. Porque como pela desobediência de um só homem
muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E se nós negarmos a existência dessa representatividade de Cristo como nosso representante, nós não somos justificados. E se nós não somos justificados, nós somos o quê? Condenados. 1 Coríntios 15, 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quando falamos sobre a criação dos céus e da terra, devemos também incluir a criação dos anjos, dos quais a Bíblia fala, na verdade, muito pouco. Nós não sabemos tudo o que nós gostaríamos de saber sobre eles. Muitas pessoas têm bastante dúvidas, têm muitas imaginações, gostariam de saber muito mais sobre os anjos. No entanto, nós sabemos tudo o que é necessário. Olha só a Confissão Belga, o que diz no artigo 12 a respeito desse assunto. A Confissão Belga, que é um dos nossos documentos, que é um dos documentos das igrejas reformadas. Artigo 12 diz assim: a criação de todas as coisas, a criação do mundo, os anjos, aliás, especialmente dos anjos, diz assim: cremos que o Pai, por seu verbo, quer dizer, por seu Filho, criou do nada o céu, a terra e todas as criaturas, quando bem lhe aprouve. A cada criatura, ele, Deus, deu sua própria natureza e forma e sua própria função para servir ao Criador. Então veja, todas as coisas foram criadas para servirem ao Criador, para a glória de Deus. Também ele, Deus, ainda hoje sustenta todas essas criaturas e as governa segundo a sua eterna providência e pelo seu infinito poder, para elas servirem ao homem, a fim de que o homem sirva a seu Deus. Então a criação é governada por Deus na sua eterna providência para servir ao homem, para que o homem também sirva a Deus. Deus também criou os anjos, para serem seus mensageiros e servirem aos eleitos. Alguns dos anjos, caíram na eterna perdição, da posição excelente em que Deus os tinha criado. Mas os outros, pela graça de Deus, perseveraram e continuaram em sua primeira posição. Os demônios e os espíritos malignos são tão corrompidos que são inimigos de Deus e inimigos de todo o bem. Como assassinos, com toda a sua força, estão à espreita da igreja e de cada um de seus membros para demolir e destruir tudo com a sua astúcia. Esse é o papel dos demônios, desses seres malignos. Por isso, eu ainda estou lendo a Confissão Belga, artigo 12. Por isso, por causa de sua própria malícia, estão condenados à maldição eterna e aguardam a cada dia seus tormentos terríveis. Nesse ponto, rejeitamos nós, os eleitos de Deus, e detestamos o erro dos saduceus, que negam a existência de espíritos e de anjos. Também o erro dos maniqueus, que dizem que os demônios têm a sua origem em si mesmos e que são maus por natureza. Eles negam que os demônios se corromperam. Nós sabemos que Deus os criou como todas as coisas e que Deus os criou muito bons. Irmãos, sabemos que sob a liderança de um anjo, um grande número deles, 1/3 dos anjos, na verdade, de acordo com Apocalipse 12, versículo 4, eles caíram do favor de Deus. Eles se rebelaram contra Deus. E desde esse dia, eles têm se esforçado, eles têm trabalhado incansavelmente
ininterruptamente para destruir a criação de Deus. Lembre-se do que nós confessamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esses anjos caídos, corrompidos, esses demônios malignos, eles trabalham contra a igreja. Eles querem destruir a criação. Esses anjos caídos que são chamados de demônios, os anjos foram criados para serem mensageiros de Deus e servos dos eleitos de Deus. Os anjos são chamados espíritos ministradores de Deus, que trabalham na proteção dos santos. Irmãos, nós não temos cada um anjo da guarda especial, tá? Os anjos, eles estão sempre protegendo o povo de Deus de perigos e danos, conforme nós podemos ver lá no Salmo 91. Deixa eu ler aqui, no capítulo 91. É conhecido, né? Eu acho que deve ser um dos mais conhecidos, acho que é o salmo mais conhecido. Versículo 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Deus, ele não é apenas, vejam só, Deus não é apenas o Criador. Ele também é mantenedor e governador desta criação. Vejam a criação como uma obra perfeita de Deus, em que ali está o homem, colocado no centro do jardim para governar as coisas, segundo a graça de Deus e para a glória de Deus. E toda a criação de Deus servindo ao homem para a glória de Deus, para que o homem sirva a Deus para a glória, tudo para a glória de Deus. Os anjos ali colocados para protegerem o homem, para serem mensageiros de Deus. Quando nós falamos de Deus como mantenedor do céu e da terra, nós estamos nos referindo ao fato de que todas as coisas devem a sua existência a Deus. Tudo existe por Ele. Todo poder vivificante, sustentador da vida, está somente em Deus. Se Deus se retirasse hoje da sua criação, tudo que há agora simplesmente deixaria de existir. Não pense você que se Deus se retirasse do mundo, o mundo continuaria no seu rumo. Se Deus se retirasse da sua criação, a sua criação não se sustentaria, deixaria de existir, porque tudo existe e subsiste por Ele, é sustentado pela sua palavra, é sustentado pelo seu poder. Sem esse poder, sem essa graça, nada existiria. A criação é totalmente dependente de Deus. Retire Deus da sua criação e tudo se desintegra. Nada existe sem Deus. Nada subsiste sem Ele. Nós também falamos de Deus como governador do céu e da terra. Tudo o que acontece hoje é determinado pela vontade de Deus. E fora da vontade de Deus, nada acontece. Ele decide o que vai acontecer e também quando e onde vai acontecer. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Chega a ser absurdo o pensamento de alguns de que Deus é mero espectador. É inconcebível isso. Imaginar Deus como espectador da criação, olhando e assistindo e vendo as coisas acontecendo e sendo surpreendido pelas coisas que acontecem. Isso é impossível. Deus governa todas as coisas, sustenta todas as coisas, Ele está em todas as coisas. Criador de todas as coisas, governador, mantenedor. Ele decide todas as coisas com base no seu eterno conselho, na sua sabedoria infinita. Isso se refere ao plano que Deus estabeleceu para o universo antes mesmo do universo ser criado.
Tem um pregador muito famoso, e eu estava lendo um livro dele certa vez, e ele fala, ele é muito bom com as palavras. É um pregador famoso, reverendo famoso. Ele diz assim, que Deus, ele existe desde a eternidade, e que a nossa mente é limitada para conceber, a nossa mente é limitada para conceber esse fato de Deus existindo desde a eternidade, e o tempo não existia, o tempo foi criado por Deus. E aí ele usa essa frase, ele fala assim, que Deus, na obra da criação, ele abre as cortinas da eternidade e inicia a sua criação. Todas as coisas foram já planejadas, estabelecidas por ele, antes que as cortinas se abrissem. Que as cortinas da eternidade, do tempo, se abrissem. Esse plano, meus irmãos, inclui tudo. Tudo. Desde as coisas grandes até as coisas que nós podemos considerar como mais insignificantes. Assim, nós falamos sobre a obra da criação. Devemos perceber, no entanto, que o principal pensamento do dia do Senhor 9 não é esse pensamento da criação executada por Deus Pai. Esse não é o principal pensamento por trás aqui do dia do Senhor 9. O pensamento de que todas as coisas foram criadas, são sustentadas e formadas e governadas por Deus. Esse é um pensamento muito importante, essencial, mas não é o pensamento principal por trás. A ideia principal aqui, e agora vocês vão entender, é que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é também meu Deus, e Ele é também o meu Pai. O conhecimento de que Deus é o Criador e de que forma essa obra maravilhosa foi criada, como nós acabamos de ver aqui, todas essas coisas maravilhosas, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, esse pensamento, esse conhecimento, ele não teria valor para nós se nós também não conhecêssemos e crêssemos que este Criador Todo-Poderoso é o nosso Pai. Um exemplo para nos ajudar a esclarecer isso. Imagine um homem muito rico. Imagine um homem absurdamente rico. O homem mais rico do mundo. Eu estava vendo ontem um vídeo uma fala da filha de Luiz Barsi, a pessoa física que tem mais patrimônio na Bolsa de Valores. E ela falando sobre o pai dela, falando sobre as coisas como são. Eu ainda comentei em casa, foi assim, essa moça ela tem um grande legado, né? Imagina ser filha de um homem tão rico assim. Ter como pai alguém que tem tanto dinheiro, que tem tanto patrimônio, tanto conhecimento nessa área. Imagine um homem muito rico, riquíssimo, riquíssimo, que a sua riqueza não tem fim, a sua riqueza não acaba. O que isso significa para nós? Que exista esse homem tão rico. Ele é tão rico que ele pode suprir todas as nossas necessidades, de todos nós aqui. Ele pode suprir as nossas necessidades pelo resto da vida. O que isso significa para nós? Que diferença faz para nós saber disso? Se esse homem, ele é estranho, ele nem nos conhece, ele nem imagina que nós existimos. Agora imagine que esse homem riquíssimo, poderosíssimo, ele é nosso pai. Imagine que ele é seu pai. As coisas mudam, não mudam? As coisas não mudam de perspectiva? Saber que ele é rico e que tem esse homem lá, para mim não muda nada. Agora, saber que esse homem rico, ele é meu pai, isso seria ótimo.
Teríamos a certeza que Ele iria usar as suas riquezas para suprir as nossas necessidades. Não é isso? De maneira semelhante, significaria muito pouco para nós saber que Deus é o Criador todo-poderoso dos céus e da terra, mas não saber e não crer que Ele é também o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. De certa forma, Deus pode ser considerado o Pai de todos os homens apenas na medida em que o termo Pai aponta para a fonte da origem. Deus é Pai de todos os homens que existem. Somente nesse sentido restrito, de que Pai é a origem, é de onde se originou. Em certo sentido, somente nesse sentido, Deus é o Pai de todos os homens, porque Deus criou todos os homens. No entanto, o catecismo ele fala de Deus como nosso Pai, isto é, Deus é o Pai dos crentes, dos eleitos. Pois embora todos os homens fossem criados como filhos de Deus, todos os homens são criados foram criados por Deus como filhos de Deus, mas todos os homens, o que fizeram? Desobedeceram a Deus. Todos os homens são, então, por natureza, filhos de sabe quem? João capítulo 8. Não se choque. João capítulo 8. Quem é o Pai de todos os homens? João capítulo 8. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O homem caído, corrompido, ele não é filho de Deus mais. Ele é filho do diabo. No entanto, no meio de tantos homens caídos, Deus nos adotou novamente como seus filhos por intermédio de Jesus Cristo. Nem todos foram adotados como filhos. E, portanto, meus irmãos, nem todos os homens têm Deus como Pai. Nós temos Deus como nosso Pai. Esse é o principal pensamento deste dia do Senhor. É um pensamento maravilhoso pensar que temos um Pai tão bom. O nome Pai é um termo que expressa... O que Pai, o que esse nome expressa? O que ele deve expressar? Carinho e cuidado. Um pai verdadeiro procura o bem-estar dos seus filhos. É carinho, é cuidado, é o querer bem. Deus está procurando o nosso bem-estar. Deus é infinitamente maior que qualquer pai terreno. Um pai terreno, muitas vezes, ele gostaria de dar aos seus filhos coisas que ele não é capaz de dar. Por exemplo, um filho doente. Um pai terreno, ele gostaria de dar a cura para esse filho. Não gostaria? Um pai que tem um filho que está doente, se ele pudesse, ele gostaria de dar a cura para esse filho. Mas ele não pode. No entanto, o nosso Pai Celestial, Ele é o Deus Criador.
Agora sim nós entendemos a importância do conhecimento de Deus Criador, Todo-Poderoso, sustentador, governador, provedor de todas as coisas. Esse Deus que tudo criou, que mantém todas as coisas nas suas mãos, no seu controle absoluto, esse Deus infinito em poder, Ele é nosso Pai. Ele é capaz de nos dar tudo o que é bom, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E Ele também está disposto a nos dar tudo de bom. Ele é capaz de dar, e Ele está disposto a dar, porque Ele também é nosso Pai fiel. Nós que temos Deus como nosso Pai em Cristo, sabemos que Ele nos olha com simpatia e com favor. Tudo que Ele permite que nos aconteça, e que aconteça em torno de nós, é para o nosso bem. Ele conhece as nossas reais necessidades. Não aquilo que nós achamos que são as nossas necessidades. Porque nós achamos muitas coisas. Nós achamos que muitas coisas são as nossas necessidades. Sim ou não é verdade? Quantas vezes nós fizemos orações, até nós falávamos hoje de manhã no carro, vindo aqui para Indaiatuba, quantas vezes que nós fizemos orações a Deus, pedindo coisas a Deus, porque achamos que precisávamos daquilo. Nós achávamos. Ele conhece as reais necessidades de cada um de nós, o que nós realmente precisamos. E, meus irmãos, tenham uma certeza no seu coração. Ele sabe e Ele cuida de nós. Ele cuida de nós, de verdade. Ele nos dará tudo o que nós precisamos para o corpo e para a alma. Tudo o que você necessitar, Deus te dará. Não é o que você acha que precisa, é tudo que você realmente precisa, que você nem sabe que você precisa, Ele te dará. Tudo o que nos acontece, tudo o que acontece em nossas vidas, desde as grandes coisas até aquilo que nós achamos e pensamos que seja mais insignificante, tudo isso nos sobrevém da sua mão paternal. Tudo, meus irmãos. Todo movimento, todo desenvolvimento, toda mudança na criação são governados por Deus. Além, fora da vontade de Deus, nada acontece. Nós precisamos nos lembrar disso também nos tempos difíceis, quando as coisas acontecem de modo diferente do que nós esperamos ou desejamos. Devemos confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem estar fora de controle. Quando nós nos debruçamos e estudamos o Dia do Senhor 10, nós vemos que até as coisas ruins vêm até nós da mão de nosso Deus e Pai. Até as coisas ruins. O nosso consolo é que em todas as coisas o nosso Pai está trabalhando para o nosso bem. Ele fará com que a adversidade trabalhe em nosso benefício. Afinal de contas, Deus é, para nós, em Cristo, um Pai bondoso, fiel e poderoso. Tal conhecimento deve provocar em nós uma profunda, uma verdadeira, uma sincera confiança em Deus. Uma confiança absoluta, sem espaço mínimo para duvidar ou pestanejar. Nós devemos confiar em Deus completamente. O que nós confessamos aqui neste dia do Senhor é a base para o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim.
O nosso catecismo explica lá no Dia do Senhor 34 que não devemos ter nada nem ninguém em lugar ou ao lado de Deus para depositar a nossa confiança. Nada, ninguém. Desde que nós temos um Pai tão grande que criou e que sustenta toda a criação, devemos colocar nossa total confiança somente nele. Deus é um Pai bondoso para nós. Que lições nós aprendemos a partir da bondade de Deus? Quais são as lições? Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos chama a mostrar gratidão a Deus por sua bondade. Salmos, livro dos Salmos, capítulo 107. Versículo 1. Salmo 107, versículo 1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. E essa era a nossa condição anterior. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Você consegue reconhecer a bondade de Deus na sua vida? Você consegue reconhecer a bondade de Deus na sua vida? Você consegue parar assim e olhar para a sua vida e reconhecer a bondade de Deus te conduzindo pelo caminho até aqui? E reconhecendo essa bondade, você se considera um crente agradecido por ter te conduzido até aqui nessa bondade? Você usa bem as boas dádivas que o Senhor te dá para a glória de Deus? O que nós falamos no início desse culto. Tudo façamos para a glória de Deus. Nós temos usado, nós reconhecemos a bondade de Deus em nos conduzir até aqui. Tantos caminhos ermos que passamos, como disse o salmista, tantas dificuldades que trilhamos, tantos momentos em que nós pensamos que nós não iremos conseguir mais. E aí você olha para trás e você vê Deus te conduzindo, Deus te guiando, te dirigindo, te trazendo até aqui. Tantas boas dádivas que Ele nos deu. O alimento todos os dias. O alimento físico e o alimento espiritual da sua palavra, que Ele nos revela. Um corpo que Ele nos deu. Nós usamos isso para glorificar a Deus. Usamos este corpo que Ele nos deu para glorificar a Deus. Para dar glória a Deus através do nosso corpo. O trabalho que Ele nos deu, nós usamos esse trabalho para dar glórias a Deus com esse trabalho, para que as pessoas olhem para nós no trabalho, lá vai um servo, uma serva do Senhor. Ou as pessoas olham para mim no trabalho e dizem, lá vai mais um. Ele nos deu, para alguns, Ele deu o casamento. Você glorifica a Deus através do seu casamento? Através da esposa e do marido que Deus te deu? Os filhos que Deus te deu? Você glorifica a Deus através desses filhos que Deus te deu, ensinando no caminho, conduzindo-os em amor no caminho da palavra de Deus, para que eles também glorifiquem a Deus?
e tantas outras coisas boas, tantas outras dádivas que Deus nos concedeu e nos concede, irmãos, todos os dias. Nós nos deitamos à noite para dormir e nós acordamos nesta manhã, respirando, com o dom da vida, com as misericórdias de Deus, como diz a sua palavra, se renovando, né, em mais uma manhã, para que mais um dia nós tivéssemos pela frente. E neste dia, será que nós estamos glorificando a Deus? Será que nós vamos manter glorificando ao Senhor até o final desse dia e depois iniciando o outro e o outro? Você consegue reconhecer a bondade de Deus em todas estas coisas, grandes e pequenas? Ou você se esquece que Ele é a fonte de todo bem, que Ele é o provedor de todas as coisas? Os ímpios, meus irmãos, eles desprezam a bondade de Deus e eles não mostram gratidão. O ímpio, ele vive a vida como se tudo fosse por ele, para ele e por meio dele. Esse é o viver do ímpio, é o caminhar do ímpio. Ele não glorifica a Deus, ele despreza a bondade de Deus. Ele acha que o que ele tem é porque ele trabalhou e ele conquistou. Eu fiz acontecer, eu conquistei aquela mulher, eu conquistei aquele homem, eu conquistei esse trabalho, eu estudei, eu trabalhei duro e conquistei tudo isso. Esse é o ímpio. E despreza. Ele não mostra gratidão a Deus nas coisas simples e nas coisas grandes. Às vezes, o crente pode correr esse risco de não reconhecer a bondade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque essa bondade ela é tão constante na vida do crente. É tão constante que eles podem receber as bênçãos de Deus como se fosse uma coisa normal, sem atentar para a grande bondade do Senhor na sua vida. No Salmo 137, os filhos de Deus, diz assim que eles estavam nas margens do rio da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Eles se lembravam de Sião. E eles se lembravam, os opositores ali, os que levaram eles cativos, brincavam com eles, dizendo: cantem canções alegres como vocês cantavam e entoavam em Sião. E eles se sentavam nas margens dos rios da Babilônia e choravam. Não espere, meus irmãos. Não deixe-se ser levado para a Babilônia para se lembrar das coisas boas que Deus havia feito na sua vida. Glorifique a Deus por tudo. Se atente para a bondade de Deus. Não se esqueça das mãos de Deus te conduzindo. Os filhos de Deus devem todos os dias, meus irmãos, todos os dias, reconhecer, apreciar e agradecer a Deus pelas bênçãos, porque Ele é um Pai bondoso. Em segundo lugar, os crentes devem manifestar uma atitude de confiança no Senhor diante da sua bondade. Nós devemos viver na dependência do sustento que vem da bondade de Deus. A bondade do Senhor, ela dura, sabe até quando? Para sempre. E ela se manifesta na nossa vida
todos os dias. Por isso, meus irmãos, nós não devemos ficar desanimados, ou ansiosos, ou entristecidos diante das aflições desse tempo presente. O Senhor é bom e faz o bem em nosso favor. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Naum capítulo 1, versículo 7. Você crê nisso? Você se refugia no Senhor? Confia que Deus te ama e que Deus está trabalhando para o seu bem em tudo aquilo que ocorre na sua vida. Se Ele cuida tão bem das aves e das plantas, não cuidará muito mais dos seus filhos, que são feitos à sua imagem? Meu irmão, minha irmã, não ande ansioso nem ansiosa por nada nessa vida, pois o nosso Deus é um Pai bondoso para cuidar de nós. Como diz Mateus capítulo 6, versículos 31 e 34. Ore a Ele e confie no seu cuidado paternal. Se você puder, Salmo 55. Versículo 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. 1 Pedro agora. Para encerrarmos, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Vamos